Liberdade e segurança. Será que é possível a gente ter os dois em alto grau? Ou sempre uma grande liberdade vai implicar em pouca segurança na vida e vice-versa? Será que é assim sempre? Bom, observando as coisas como são, a gente pode concluir que sim, você vai ganhar uma às custas da perda da outra. Mas a gente quer ter segurança e ao mesmo tempo ter liberdade, né? Hoje em dia, inclusive, tem muita gente que está buscando ser mais livre às custas de ter uma maior insegurança, né? Quando eu falo em segurança, liberdade, é no sentido mais amplo, né? Não apenas com um sentido físico, né? Mas também em termos financeiros, em termos de poder se expressar livremente, em termos de poder fazer o que se quer, pensar o que se quer, falar, né? Desenvolver coisas, né? Projetos de vida que se realmente tenha vontade e por aí vai. Então, isso é muito amplo. E a humanidade, até hoje, ela não conseguiu perceber algo além disso, né? O aumento de um traz a redução do outro e vice-versa. E sempre a soma vai ser uma constante, né? Ou o produto das duas sempre tem que dar uma constante. E um grande pensador de nossos tempos, falecido há pouco tempo, né? O sociólogo, né? Filósofo polonês Zygmunt Bauman, ele dedicou a vida inteira dele, né, a observar a fundo essas questões humanas, né, coletivas, né, sociológicas, mas sob uma ótica mais profunda, né, levando em consideração o ser humano numa camada mais profunda. E escreveu vários livros interessantes. Infelizmente, né, como o Eduardo Marinho costuma falar, esse pessoal intelectual, da academia, mesmo que tenha uma visão bem profunda de certas coisas, eles têm uma dificuldade imensa em conseguir colocar em termos mais simples, né, numa linguagem acessível às pessoas. Então, Zygmunt Bauman escreveu mais de 30, 40 livros falando sobre vários temas sobre o nosso mundo, né, moderno, pós-modernidade, né, tempos líquidos, né, como ele dizia, onde as coisas são completamente instáveis, né, cada vez menos permanentes, né, tudo é altamente transitório, a imprevisibilidade reina, né, em todas as instituições humanas, né. A gente percebe isso hoje em dia, né, as coisas estão cada vez mais frágeis, um monte de laços que a gente tendia a acreditar que permaneceriam, eles se rompem com grande facilidade em nosso mundo moderno. E ele estabeleceu uma relação entre liberdade e segurança que vai de acordo com o que a imensa maioria da humanidade sente, né, percebe como verdade, mas não é a última verdade. É uma verdade de superfície que acaba encontrando identificação na imensa maioria das psiques humanas, justamente porque elas estão no mesmo grau de consciência do autor que observou essas coisas, né? Por mais que uma pessoa seja estudada, né, mesmo um intelectual bem intencionado que faz um esforço, né, para encontrar a verdade, né, a verdade com V maiúsculo, uma realidade mais profunda, a pessoa ainda está no nível humano, está no nível dos outros, né, quer sejam estudados ou não. Então, o Zygmunt Bauman, ele conseguiu perceber uma verdade, né, do nosso mundo, só que uma verdade de superfície. E isso aqui fica evidente aqui, nesse gráfico que eu apresentei numa live, que fala exatamente sobre essa questão. Então, eu peguei, né, esse pensamento do Bauman, eu como engenheiro, né, eu coloquei numa
num gráfico, né, uma função matemática, para exprimir o que isso significa. E daí é bem simples, né, o gráfico. No eixo Y, né, a gente tem o grau de liberdade. Então, quanto mais para cima você está aqui, mais liberdade você tem. Aqui na origem é liberdade zero. E no eixo X, esse eixo horizontal, eu coloquei o nível de segurança de um indivíduo. Então, a mesma coisa, quanto mais para a direita, mais segurança você tem. Na origem, segurança zero. E daí, né, de acordo com o que a imensa maioria observa, de acordo com o seu grau de percepção, né, e a pessoa vive de acordo com isso, a gente tem esse gráfico aqui, né? Em matemática eles chamam isso de uma função hiperbólica. Quer dizer, quanto mais você tem de y, menos você vai ter de x. Quanto mais você tem de x, menos você vai ter de y. Quer dizer, a gente não sai dessa linha vermelha, a gente pode se mover nessa linha, né, optar ter uma vida mais ou menos livre, mas automaticamente você vai ter menos ou mais segurança, respectivamente, né, e vice-versa. Isso vai depender do que você vai querer, como você vai pautar sua vida, né? Qual vai ser sua prioridade, a liberdade ou a segurança? Daí, setando o tanto que você vai querer ter de uma delas, a outra automaticamente vai estar travada, né? Então, se eu quero ter uma vida muito livre, eu vou ter uma vida insegura. Se eu quero ter uma vida muito segura, eu vou ter pouca liberdade. Daí a gente pode pensar, né, em ver exemplos disso na nossa vida prática, né? Então, o que acontece geralmente? Você pensa num jovem quando ele vai se formar, ele precisa escolher uma profissão, supondo que esse jovem seja de classe média alta, né, os pais sejam médicos, e daí vem de uma família de médicos e tal, e vai existir uma pressão enorme para que esse jovem, né, faça um ensino superior na área de medicina, né, para se tornar um médico, vai ter todo o apoio da família, tal, para que daí ele continue com esse legado da família, né? E também vai existir uma pressão, né, por parte da família, mas também do meio social dele, para que ele se case, né, com uma pessoa de mesma categoria social, não necessariamente uma médica, né, ou um médico, mas uma pessoa que esteja no mesmo grau, seja da mesma classe social. Pode ser um juiz, né, uma juíza, um dono de uma empresa e por aí vai, diretor, né, de um banco e etc. Mas você geralmente não, mas praticamente sempre a gente observa isso, né? Isso a gente vai vendo em todos os estratos sociais. O mesmo vale para a raça, o mesmo vale para o meio cultural, né? Na religião também. Em alguns lugares isso é muito forte, né? Se é dessa religião, então você deve se casar com uma pessoa que tem a mesma religião, porque senão a gente não vai aceitar. Então, etnia, crença, classe social, tudo isso acaba travando já a trajetória do indivíduo. Mas, voltando à questão, né? Um sujeito que faz de uma família de médicos, provavelmente ele vai ser forçado, né, de alguma forma, induzido a continuar essa linha da família. E não apenas virar médico, mas virar um médico que vai atender, né, esse sistema, né, as pessoas que têm poder para pagar. Abre um consultório particular, o pai vai dar, né, e daí o filho vai assumir e vai continuar ganhando muito com isso. Não um médico que vai lá nos confins do mundo ajudar as pessoas, né? Então, vai ter uma série de travas aí, né, que já meio que determinam o que a pessoa deve ser. E a família sempre vai dizer, não, porque o meu filho, olha só que privilégio, isso é muito bom, como você pode recusar uma vida dessa? Está tudo garantido. E quem geralmente recusa essa coisa, né, insistentemente não quer seguir esse caminho, segue outro, as famílias consideram essa pessoa louca, né?
que tem problema, ou rompe relação e tudo mais. Então, assim, esse é um exemplo de uma vida de um indivíduo que nasce numa condição onde, se ele seguir esse caminho, fazer tudo que é esperado dele, pela família, pelo seu meio, ele vai ter uma vida de grande segurança, né? Pelo menos do ponto de vista mundano, né? Segurança financeira, segurança contra questões físicas, né? Catástrofes de todos os tipos, que está, de certa forma, relacionada à segurança financeira, né? Segurança em termos de saber que, numa crise, a classe dele, o indivíduo, não vai ser afetado como muitas outras, e por aí vai. Pelo menos no curto prazo, né? Porque existem leis superiores. Mas é uma vida de muita segurança. Mas esse indivíduo, né? Todo indivíduo, né, que nasce, né, encarna, no fundo, as pessoas querem realizar os seus potenciais latentes, né? Despertar a consciência, fazer transparecer o espírito. E pouquíssimas pessoas têm consciência disso, né? Uns poucos buscam isso de forma bem consciente, buscam uma vida um pouco melhor, mas sem ter essa visão, esse grande quadro geral. Mas a questão é que muitos desses indivíduos que seguem os caminhos determinados pelo meio, onde eles caíram, né, de paraquedas, não por acaso, né, mas caíram, essas pessoas não vão levar vidas de desgosto, uma vida monótona, uma vida sem sentido, uma vida que pode ter muitos gozos, muitos prazeres, muitos títulos, muitas honrarias, muito de tudo, né? Muitas promoções, uma sociabilidade enorme, né? Todo mundo quer toda hora contatar o sujeito, por aí vai. Só que vai ser uma vida vazia, uma vida pobre, uma vida desorientada, uma vida de mendicância, né? A pessoa tem que sempre estar na mendicância para conseguir enterrar aquilo que ela ignorou, né? Para não fazer a voz do espírito ressoar. Porque se essa voz chega no consciente dela, essa pessoa começa a ficar perturbada. E qualquer indivíduo que tente revelar esse aspecto que ela tem dentro dela, do seu universo exterior, essa pessoa vai ser cortada, né? O cara não vai querer ficar muito ouvindo esse indivíduo. Vai ignorar e tudo mais. Porque é algo que está dentro dele, né? E ele não consegue suportar. Ele fez sua trajetória, decidiu seguir os caminhos do mundo, garantir a segurança, por causa de um medo muito grande, medo da pobreza, medo da reputação, medo do que falam dele, medo do que pensam dele, medo de romper laços, né? Laços materiais, né? Aparentes. Então ele se escravizou, né? Ele prostituiu o seu espírito em prol dessa pretensa segurança. E como o espírito é liberdade, ele quase anulou sua liberdade para ter essa segurança. Então, muitas pessoas levam vidas assim, né? Mesmo pessoas de classe social menor, né? Eles buscam, em primeiro lugar, essa segurança material, diga-se de passagem, né? Materialista, para que eles consigam, né? Ver se eles algum dia conseguem realizar, né? Se realizar na vida. Só que com essa visão, né, materialista, ninguém nunca vai conseguir realizar, né, os seus sonhos, né? Porque assim que a pessoa consegue realizar um sonho, né, que é um sonho material, ela logo se enjoa e fica cansada, vê que o outro tem um sonho igual, todo mundo, ela busca outro, né? Ela se cansa logo. É que nem a água salgada do mar. A pessoa bebe, quanto mais bebe, mais sede a pessoa acaba tendo, né? É uma ilusão. Então, muitas pessoas fazem isso. Aí tem um outro lado, né, que eu falei de pessoas que buscam mais liberdade, né?
A gente vê isso muito hoje em dia, né? Tem muito jovem fazendo isso, né? Ou pessoa que já chegou uma certa idade, já juntou um certo patrimônio, mas ainda não é idoso, né? E busca se reinventar. São pessoas que buscam ser mais livres, né? Eles não querem, eles percebem que não dá para ter toda aquela segurança financeira e tal, e buscam se aproveitar, né, das novas configurações do mundo, né, essas novas tecnologias, novas tendências, para buscar ter uma vida mais livre, né, mesmo que isso implique não saber como vai ser o futuro dela, né. No fundo ninguém sabe, mas muitas pessoas buscam essa liberdade a custas de menor segurança, né. A pessoa sai de um trabalho onde ganhava muito bem, né, onde poderia ter uma carreira, ser reconhecida pelos vários colegas, recusa isso e vai buscar uma vida mais simples, né? Vai buscar uma vida onde ela ganhe menos, onde vai ter certas limitações, mas ela se sente mais realizada. Mas, ainda assim, muitas dessas pessoas, e eu já vi muitos relatos, elas ainda não têm essa visão profunda, né, espiritual da coisa, monística, né? Mas, de certa forma, elas já estão em busca de algo, né, diferente. Elas já recusam muitas das coisas do mundo, mas elas não veem um outro mundo, né, um outro plano, né, um outro universo. Mas elas estão dando algum dinamismo para as coisas. Mas, tanto um caso, né, quanto o outro, eles permanecem presos nessa questão. Então você tem ou liberdade plena, né, ou grande liberdade, pouca segurança, ou vice-versa. Então, o que Zygmunt Bauman mostrou ao mundo não está errado, né, está certo, mas não está absolutamente certo, porque isso, na verdade, diz respeito ao grau evolutivo atual do ser humano. Então, eu sempre me perguntei na minha vida se é possível ter, ao mesmo tempo, muita liberdade e muita segurança. E isso aí, de certa forma, o Rodin explica explicitamente na obra dele, e Pietro Baldi também explica isso de forma mais implícita, mais magistral ainda, nos seus 24 volumes, que sim, é possível. É possível ter 100% de liberdade e 100% de segurança em vida. E não 50-50, 40-60, ou 60-40, ou 80-20, 20-80. Não, é possível ter 100% de cada uma. Ser plenamente livre com uma segurança total. Totalmente seguro com uma liberdade máxima. E daí muitas pessoas se perguntam, né, mas como isso é possível, né? Você já viu algum caso desse, né? E eu começo a observar, né, a minha própria vida e, de certa forma, eu percebo que eu começo a fugir um pouco, né, dessa curva, desse padrão. Eu me sinto, né, com bastante liberdade, né, e, ao mesmo tempo, com bastante segurança, né, em minha vida, porque isso depende do grau de consciência que a pessoa tem das coisas. Se a pessoa consegue perceber mais profundamente a realidade, ela vai ficar mais, digamos assim, contente com coisas mais simples. Então, de repente, a oportunidade de poder tomar uma xícara de café, né, com um pedacinho de broa adquirido numa promoção, né, olhando para a janela da varanda, ouvindo uma música, se torna uma experiência fantástica, né, com custo praticamente zero. E daí, depois, ouvindo isso, ter a inspiração para fazer um vídeo, ou escrever algum texto, ou preparar melhor alguma coisa, né, de um trabalho. Então, tudo isso são coisas que são simples, não custam, e até estão vinculados ao trabalho do indivíduo, e
e lhe dão uma imensa satisfação. O indivíduo não se sente preso, né? Porque ele percebe, né, maravilhas nas coisas simples da vida. Né? A vida mundana, né? A vida material. E daí a pessoa ela está, né, fazendo as coisas do mundo, está se ocupando com o que o mundo pede, com que ela se ocupe, só que ela está vendo essas coisas e está fazendo de outra maneira, porque ela vê mais a fundo as coisas, ela percebe, ela sente coisas que os outros não sentem. E daí por isso essa pessoa se sente mais livre, né? A sensação de liberdade sempre vem acompanhado de um sentimento de paz, né? Um sentimento de que você não tem limites, né? Num sentido mais profundo, claro, não no sentido físico, né, ou financeiro. Daí, de repente, né, também segurança, né? A segurança, uma segurança muito grande não implica em você ter bilhões de reais, ser dono de N negócios, né? Possuir um monte de contatos, um exército de advogados, um monte de propriedades, né? E etc. Ser dono de meios de comunicação e tal. Às vezes você tem uma segurança enorme, basta que você tenha um emprego simples, né? Você tem a sua casa própria, tal, você tem os seus recursos, né? Tudo necessário para você ter uma vida saudável, plena. E daí você saber fazer uso disso, né? Você colocar isso a serviço do espírito. Então, se você faz essa coordenação, né? Se você funde esses dois aspectos, você começa a perceber que existe, né? Você não precisa ter muitas coisas, né? Prostituir o seu espírito para ter uma segurança que você vai considerar muito alta. E ao mesmo tempo você vai, por não ter prostituído o seu espírito, você vai ser muito livre, né? Não totalmente livre, talvez, mas muito mais livre do que a imensa maioria, para criar coisas. Buscar fazer o que você sente, que você gosta, né? Sua vontade, né? Poder ter tempo, né? Para você caminhar, para tomar um sol, para praticar uma atividade física, para ouvir música, tocar, escrever, conversar, buscar coisas de seu interesse, assistir coisas, esboçar pensamentos e tudo mais. Você vai ter tempo para essas coisas, você vai desenvolver essas coisas, você vai aplicar em vida essas coisas, você vai estar percebendo tudo isso. Então você vai sentir que você é muito livre e você tem segurança, né? Só que essa segurança não é uma coisa, é uma percepção de segurança, uma percepção de uma segurança mais profunda que você vai ter, que é a verdadeira segurança, que vai te fazer sentir realmente livre. Então o que eu estou dizendo aqui é que quando a pessoa sai dessa lógica, né, dessa psicologia comum, ela começa a perceber que existe um outro regime mais profundo, que é pautado também por essa binômio liberdade e segurança, só que dessa vez você vai tendo o aumento de um contribui para o aumento do outro, né? E vice-versa. Você tem algo que se retroalimenta aí. Então, quanto mais, se você está caminhando no caminho certo, na sua vida, se você está ascendendo na vertical mística, você vai perceber que a sua liberdade expandida te traz mais segurança. E a sua maior segurança te reforça essa liberdade, né? Só que essa segurança e essa liberdade precisam ser percebidas num nível mais profundo. A gente não pode perceber como uma liberdade ou segurança meramente materialista, relacionado às coisas que as pessoas buscam desesperadamente, né? Como viciados, né? A gente tem que perceber uma liberdade e uma segurança mais profunda, que sim, estão vinculados, claro, a você
por exemplo, ter saúde, né, física, mental e emocional e espiritual, está vinculado a você ter um certo dinheiro, você ter certas coisas, mas só até um ponto, E daí essa liberdade e segurança, para a gente continuar mensurando isso num ser desse tipo, a gente precisa perceber uma liberdade e segurança mais profunda, mais sutil, que na verdade são esses verdadeiros termos, Então, daí você percebe que assim não é um jogo de assim, eu tenho mais de um, vou ter menos do outro e tal. É um jogo onde os dois sempre vão se somando, vão aumentando juntos, aumentando ou diminuindo, Mas você percebe que é possível ter muita liberdade ou total liberdade com uma total segurança, E eu venho sentindo isso ao longo dos últimos anos de minha vida. Eu não me sinto ainda 100% os dois, mas eu percebo que, digamos, não é bem como o Zygmunt Bauman falou. Isso depende do seu mundo interior, do seu grau evolutivo. Se você já começa a fazer ensaios percebendo coisas mais profundas, e para isso você tem que ser uma pessoa espiritualizada, não espiritualizada no sentido necessariamente de ser médium ou de coisas do tipo, mas minimamente sensível para outras realidades, já perceber coisas mais profundas que para os outros ainda é inacessível, é besteira, é bobagem, não leva a lugar nenhum. Se você já tem isso, talvez você já consiga ter 55% de liberdade e 60% de segurança. Uma soma que dá 115%, não 100%. Então daí você sente isso um pouco. Você sente que você está numa situação, uma vida muito boa. E tudo isso tem a ver com gratidão também. E daí você automaticamente se sente livre por causa disso. Então, um grande, acho que um marco revolucionário, evolucionário, que é a obra de Ubaldi, o Huberto Roden, e Abdrushim também fala disso, Eles vieram trazer de forma mais clara essa questão, Não que isso não tenha já sido dito, Se pegar o Cristo, falou disso também há 2 milênios, De uma forma mais adaptada ao povo, mas se a gente for perceber, intuir as suas palavras com P maiúsculo, a gente vai perceber que ele já falou disso. Lao Tse também, de certa forma, falou no Alcorão, Buda. Então, isso já vem sendo dito há muito tempo. A Gita. Mas, assim, esses 3 últimos aí, eles trouxeram isso de forma muito, muito clara, muito evidente. É possível você ter os dois. Os dois não devem ser, um não deve excluir o outro. Porque do modo como as pessoas vivem suas vidas, um está em combate com o outro. O aumento de um é a diminuição do outro, e vice-versa. Isso dá uma ideia de conflito, Só tem um espaço limitado aqui, e tem 2 coisas importantes, então não dá para ter as 2 totalmente. Isso dá uma ideia de limitação, Dá uma ideia de que você sempre vai ter que sofrer num lado, num aspecto de sua vida. E isso é muito triste, se a gente for pensar. E as pessoas estão conformadas com isso, elas acreditam que isso é uma realidade última. E como eu disse, isso que o Bauman trouxe é uma realidade, mas é uma realidade superficial, transitória, que ela atua fortemente no nosso mundo hoje, porque o grau de consciência das pessoas está sintonizado com essa realidade. Assim que você começar a transformar o seu universo interior, isso vai mudar.
você vai perceber que essa coisa não é mais uma verdade. Daí que eu falo nos vídeos, né, eu já falei várias vezes sobre subjetividade e objetividade, né? Você adentrando no seu universo interior, despertando seu espírito, quer dizer, usando mais sua intuição cada vez mais, você está entrando num domínio todo seu, né? Os outros, se quiserem descobrir essa realidade, eles têm que fazer a mesma coisa sozinhos, né? Em última instância, a gente sempre está sozinho nessa vida. O esforço, para valer, é nosso. E então, o problema é que, como a maioria das pessoas só começam a se mover se eles veem um mundo externo, né, objetivo, a galera, né? Então, essas pessoas não fazem isso. Tem mil que não estão fazendo isso, vivem assim. Esse um fala que existem outras coisas mais profundas, mas eu não percebo isso, e eu também não vejo isso, que eu me oriento pelos outros. Então eu vou achar que o cara está delirando, ou talvez se eu acreditar em alguma coisa, eu acho, que bom, mas é só para você, não é para mim. E daí a pessoa é muito triste quando alguém age dessa forma. As pessoas agem dessa forma a todo momento, tomam esse tipo de decisão. A pessoa se exime, né? Ela se exime da tarefa que ela veio fazer nesse mundo, né? Ela deixa de lado o verdadeiro trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho de evoluir. Então, isso é uma coisa que limita a gente muito. Nós não podemos ficar presos a esse tipo de mentalidade. Então, a mensagem que eu tinha para trazer era essa. É possível ter 100% de liberdade e 100% de segurança. E caminhar rumo a isso, né? Começamos de onde a gente está e a partir daí a gente vai ascendendo. E com isso, todos os outros problemas da vida se resolvem. Resolvendo o problema individual, você vai começar a contaminar beneficamente o entorno. E assim a gente transforma esse mundo, né? A gente cria uma nova civilização. Simples assim, né? O fenômeno é simples, né? Só que começar isso individualmente, talvez seja a coisa mais difícil que exista. Já disse certa vez, né, uma pessoa que é mais fácil você bombardear o núcleo de um átomo, né, e liberar quantidade enorme de energia, do que mudar a forma mental de uma pessoa. Então, isso significa que a gente tem que se concentrar no que é mais difícil, porque resolvendo o mais difícil, todo o resto é resolvido e orientado corretamente. Certo? Saudações fraternas a todos vocês.